Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Matemática Surreal. Eu sou Felipe Ioli e hoje eu trouxe mais uma questão aqui para vocês envolvendo derivada, envolvendo aquelas funções definidas por partes. Vamos à questão. Bom, eu tenho uma função aqui definida por partes. Eu já falei em outros vídeos sobre essa função, sobre esse tipo de função, esse tipo de definição. E o que é interessante nessa função, tá? Voltando aqui, para quem nunca viu eu falar de um vídeo sobre isso, é a ideia, vou colocar mais retinho meus eixos, é a ideia de que essas funções definidas por pedaços, elas têm pouca chance de ser contínua, pouca chance de ser derivável, elas têm pouca chance de serem funções em que a gente consegue fazer os limites, Por quê? Porque a gente tem normalmente uma quebra. O que acontece? Por exemplo, aqui a quebra acontece no 2, tá vendo? Ó? Se x é maior que 2 é de uma maneira, menor que 2 é de outra maneira. Então eu tenho aqui uma quebra. Opa, vou fazer uma linha reta aqui. Imagina que o meu 2 está aqui, tá? Ó, vou fazer aqui um pontilhadinho. Imagina que o nosso 2 está aí, e aí o que eu tenho aqui é uma quebra. Ó. Aqui é o 2, A minha função, quando x é menor do que 2, ela é uma reta crescente. X sobre 3 mais b, Uma reta com uma inclinação um pouquinho menor do que 45 graus, Mas é uma reta crescente. Então a minha função pode ser algo do tipo, uma reta crescente vai encostar aqui. Só que como ela não pode dar 2, a reta não atinge o valor 2, a minha reta termina com uma bolinha aberta, Porque ela não atinge o valor 2. A partir do 2, a minha função é uma raiz quadrada, Que é aquela parábola, parábola deitada, Aquele gráfico que parece até um pouquinho log, mas é uma parábola deitada. E aí ela passa a ser uma raiz quadrada. E por ela ser uma raiz quadrada, ela pode começar em outra altura, ela não precisa começar necessariamente aqui. Ela pode começar fechada aqui em outro local, E é fechado mesmo, porque é maior ou igual a 2, E aí ela é uma parábola, deitada aqui assim, crescente, Por que eu estou colocando como se ela fosse crescente, Porque parábolas, raízes quadradas são sempre positivas e normalmente vão ser sempre crescentes, Já que não tem nenhum sinal aqui na frente, a parte de dentro vai estar sempre aumentando, então a raiz vai estar aumentando junto, tá? Então, isso pode ser descontínuo aqui, isso pode dar um salto. Se não é contínuo, se não tem limite, não dá para ser contínuo. Porque o limite à esquerda é uma coisa, uma reta, à direita é uma curva. Eles descasaram, então não tem limite no 2. Se não tem limite, não pode ser contínuo. Porque para ser contínuo precisa ter limite e ser igual à imagem. E o outro problema é que se é descontínuo não pode nem ter derivada, Porque a derivada é o último passo, Toda função que é derivável num ponto é contínua naquele ponto, é uma consequência. Se ela é derivável, é muito mais forte. Então, se ela é derivável, ela é contínua. Então, se eu tenho uma função dessas por partes, o que eu já posso esperar? Vai ter algum problema de continuidade, de derivabilidade, de limite, alguma coisa assim sempre vai acontecer. Então eu tenho que ficar ligado nisso. Bom, mas aqui ele afirma para mim que f é derivável em 2. Aí dá uma bugada, Porque ele está dizendo que é derivável. Aí eu falo assim, mas é uma reta com uma curva. A chance disso não ser derivável é gigante. Funções que formam o que a gente chama em matemática de bico, funções que formam bico, essa função aqui seria tipo uma ideia de módulo, ela é contínua, porque ela encaixa perfeito no zero. Ela não tem um salto, um gap aqui, existe limite, é contínuo, mas não é derivável. Porque a derivada pressupõe uma coisa importante, olha só que interessante, A derivada pressupõe que a minha função tenha a reta tangente, se aproximando. Ó,
como é que eu vou pegar uma função que é uma reta, depois dela ser uma reta, ela é uma parábola, e aí eu vou ter o quê? Retas tangentes diferentes. Aqui é uma reta tangente, aqui a reta tangente é a própria reta, né? A reta que é tangente a uma reta é a própria reta, né? A derivada, para existir, a derivada, lembra, gente, é a inclinação da reta tangente. Como é que, se a minha função é descasada, como é que as retas tangentes vão ser iguais? Temos um probleminha aí. Então, ter derivável é uma condição que ele está me dando aqui nesse problema, ele tá afirmando, né? F é derivável em 2. Então, vai ter um valor de A e de B aqui, eu vou ter que fazer, eu vou ter que pensar sobre esse valor de A e de B aqui, para garantir que a minha função é derivável no 2. Porque, a princípio, ela não é derivável no 2, ela é bem descasada. A princípio, ela não é nem contínua. Nem tem limite. Quanto mais ser derivável. Funções que têm essas quebras, elas não são contínuas, muito raramente. Então, ele está dizendo que é derivável, então deve ter um valor de A e B aqui que faz essa função ser derivável. E aí, o que ele quer? Ele quer que eu descubra esse valor, né? E depois faça a conta. B menos A elevado à quinta. Essa conta é mole, né? O difícil é existir esse valor. Então, vamos pensar sobre isso. Qual é a derivada da função da direita, né? Que é a função raiz aqui. Se eu pegar apenas a função da direita e for fazer a derivada dela, quanto é que dá a derivada dela? Bom, isso é uma função potência, né? Toda raiz quadrada é uma potência de meio, ok? Então, como é que a gente faz? Cai o meio, fica meio menos 1, a derivada, e depois eu tenho que derivar a parte de dentro. Então, a minha função da direita vai ter derivada assim. Essa derivada, o A é constante, a derivada de 2x é 2. O 2 vai cortar com o meio, né? Porque esse 2 está multiplicando e esse 2 está dividindo. Então, esses dois se anulam. Então, essa derivada aí vai dar 1 sobre raiz de 2x mais A. Por que raiz embaixo, Felipe? Porque meio menos 1, gente, é menos meio. E menos meio é raiz embaixo. O 2 cancelou com 2, tá? Vou botar aqui um corte para a gente saber. Então, é isso. Então, essa função da direita, maior que 2, ela deriva assim. No ponto 2, essa função dá quanto? Em x igual a 2, isso aqui dá quanto? Isso dá 1 sobre raiz de 2 vezes 2 mais A. Ou seja, 1 sobre raiz de 4 mais A. Então, a derivada pela direita, maior do que 2, é 1 sobre raiz de 4 mais A. E a derivada pela esquerda aqui? Né? E a derivada, se eu estiver fazendo a derivada desse termo agora, né? Vou fazer só o meu parênteses aqui um pouquinho maior. E se eu estiver fazendo a derivada desse? A derivada desse termo, que é o da esquerda, né? Aqui eu estou fazendo para x maior ou igual que 2, né? E aqui eu estou fazendo para x menor do que 2. A derivada pela esquerda, pelo lado esquerdo, ela é o quê? 1/3. A derivada de b é 0, então 1/3, né? Ela é constante. Então, olha que interessante. Se esse carinha de cá, que é a derivada da direita, for igual a 1/3, que é a derivada da esquerda, as derivadas encaixaram certinho. As retas tangentes pela esquerda vão coincidir com as retas tangentes pela direita. Os ângulos das retas tangentes vão ser o mesmo. Então, vai fazer com que a minha derivada seja igual na esquerda e na direita. Basta que isso se encaixe. Ó. Então, o que a gente conclui? Ó? Que isso aqui tem que ser igual a isso. Tá? Eles têm que ser iguaizinhos. E aí eu concluo que 1 sobre raiz de 4 mais A dá 1/3. É mais ou menos óbvio aqui, né, que o A é 5, né? Direto. Não é? Porque o que dá 3 embaixo? Raiz de 9, né? É 3 aqui, né? E 3 aqui falta o quê? Pro A falta 5, né? O A é 5, né?
Aí é mais ou menos fácil de ver que o A é 5. Meu fone caiu aqui, ó. Voltar. Então, o A é 5. Não preciso aqui fazer muita conta, né, gente? Aqui a gente chega no A igual a 5 mais ou menos fácil. Mas eu não descobri o valor de B, né? Eu não precisei do valor de B. O que está acontecendo aqui? Voltando para a ideia gráfica, né? Bom, eu posso ter conseguido, com o valor de A, fazer com que as retas tangentes sejam a mesma. Né? Aqui o 2, né? Vou pontilhar de novo, gente, ó. Eu posso ter conseguido alterar o A de maneira que as retas tangentes agora são a mesma. Ou seja, a reta tangente da esquerda, essa reta aqui, né? Na verdade ela é bem menos inclinada, vou fazer ela assim. Essa reta tangente aqui da esquerda, por acaso, está coincidindo tem a mesma inclinação da reta tangente da função aqui, que é a raiz, né? Que pode partir desse ponto aqui, né? Dessa forma, né? Ela não precisa sempre estar crescendo, ela pode ter começado aqui atrás, né? E nesse momento ela só está passando aqui com essa mesma inclinação. Vou tentar fazer essa inclinação a partir daqui, né? Crescimento. Então pode ser que a reta tangente à minha função aqui, vou colocar em azul, acabe sendo paralela, mais ou menos de olho aqui, né? Estou tentando fazer, ó, a reta tangente acabe sendo paralela à reta tangente da outra reta, porque a reta tangente a uma reta é ela própria. Então pode ser que as duas retas tangentes agora, depois que eu acertei o A, ficaram iguaizinhas, né? A reta tangente à função da esquerda ficou igualzinha à reta tangente da função da direita. É a mesma inclinação. Mas ainda pode estar havendo um descasamento. Ainda pode estar havendo um salto aqui, né? Só deixar o meu desenho mais bonito. Ainda pode estar havendo um salto. Eu posso ter encaixado a inclinação para as retas tangentes ter a mesma inclinação, como essas duas retas aqui, nesse meu desenho, que são, né, paralelas. Tá? Aqui é a função, né, quadrática, né? Se a gente desenhasse ela para o lado de cá, ela ia continuar fazendo isso aqui e formar uma parábola, tá? Mas eu só estou pegando a parte que é a parte do 2. E aí as retas tangentes podem até serem paralelas agora. Pode até ter acontecido isso. Mas a função pode estar descasada. E aí não basta eu apenas encontrar o valor de A. Porque se a função não for contínua, não é derivável. A derivada é uma condição mais forte do que ser contínua. Se não é contínua, não pode ser derivável, tá? Toda função que é derivável é contínua. Isso é provado e é fácil de provar. Então, eu preciso, além de verificar isso que nós verificamos, olhar para as derivadas à direita e à esquerda, eu também preciso olhar para ver a imagem da função, fazer o limite aqui da função, olhar o que esse limite acontece, se está encaixando aqui de um lado e do outro, né? Então, eu também preciso fazer limite da função nesse ponto, para ver se está batendo com a imagem certinho. Tá? Então, vou precisar fazer esse limite. E esse limite vai se bifurcar em dois cenários, né? Por quê? Do lado esquerdo, a função é uma coisa. Do lado esquerdo, a minha função é x mais b sobre 3. E do lado direito, a minha função é uma raiz. Né? Ela é a raiz de 2x mais a. Então, o meu limite aqui vai ter duas... Vai bifurcar, né, gente? Ó. Então, eu vou ter que resolver esse limite aqui. Vou chamar de 1. E vou ter que resolver esse limite aqui, tá? Vou chamar de 2. Agora, bom, são limites que não são nem determinados, né? Então, vou fazer
direto aqui, tá? O limite 1, quando eu substituir, vai dar 2 mais b sobre 3. Então ele é b mais 2, né? Só vou inverter a ordem. E o limite 2, que é o da direita, ele vai dar 4 mais a, raiz de 4 mais a. Só que eu já sei que o meu a é 5. Então isso é raiz de 9, que é 3. Desculpa. O que tem que acontecer? Tem que ter limite, né? Não pode haver o descasamento. Porque se não tem limite, não é contínuo. Se não é contínuo, não é derivável. É uma reação aqui em cadeia. Uma depende da outra. Então esse carinha daqui tem que ser exatamente igual a esse. Então eu sei que b mais 2, né? b mais 2 sobre 3 tem que ser 3. Então quanto tem que ser b, né? 9 menos 2, né? Então b, o que falta ali para virar 9 sobre 3 para dar 3, né? Faltam 7. Então b é 7. Agora matei, né? O meu a é 5 e o meu b é 7. Então quanto dá b menos a, né? Então b menos a quinta é b é 7, a é 5, a quinta 2 elevado a 5, ou seja, 32. E aí, gente, né? Gostou desse vídeo? Deixe seu like, escreva aqui nos comentários o que você quer ver nos próximos vídeos. Um grande abraço, ótimos estudos!